ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você conhece bem a história bíblica da queda ou da suposta queda das muralhas de Jericó? Eu digo suposta queda porque, de acordo com a arqueologia, entre os séculos 15 e 13 não ocorreram variações, mudanças no território que nós chamamos de Jericó, no que diz respeito à queda de suas muralhas. Desde pesquisadores como Albright até os mais modernos como Israel Finkelstein, desde os ditos minimalistas até os ditos maximalistas. Ninguém identificou entre os séculos 15 e 13 quedas das muralhas de Jericó. Desde a primeira arqueóloga que escavou Tel Jericó, ninguém identificou. Não há nada nos extratos da suposta época do Êxodo e entrada e tomada da terra de Canaã, aliás, que não aconteceu. Não há nenhuma evidência arqueológica da queda das muralhas de Jericó. Isto é um fato arqueológico. Mas se eu disser para você que eu sei o exato motivo, o do porquê nunca ocorreu a queda das muralhas de Jericó, porque foi baseado em uma história de Ugarit. Exatamente isto. A referência bibliográfica que estarei utilizando está aparecendo agora na sua tela. Exatamente isso. Tudo não passa de uma cópia em que o escritor da Bíblia hebraica se baseou para fazer o seu próprio mito da queda das muralhas. Curiosamente, nós iremos encontrar um desfecho diferente entre o desfecho do texto da Bíblia hebraica do livro de Josué, no capítulo 6, e o desfecho do texto ugarítico. Mas a estrutura do motivo pelo qual deveria se haver o encontro com a satisfação do Deus são os mesmos motivos. Qual é? Rodear a cidade. A diferença entre os dois textos é que uma prostituta é salva no texto bíblico, no caso Raabe, e no caso do texto ugarítico, uma princesa é exigida para que não houvesse a destruição da cidade. A princesa Uriah. Toda a história que eu vou contar para vocês está no épico de Kirta. Você consegue encontrá-lo completamente traduzido em inglês na internet. E você tem excelentes referências bibliográficas, como do professor Mark S. Smith, que fala claramente acerca do significado do épico de Kirta. Os membros do canal já têm acesso a todas estas referências bibliográficas. Lembrando que aqui no canal nós já falamos de onde advém a maioria das histórias das batalhas e conquistas de Josué. O mito de um homem que está dentro de Canaã, conquistando reinos e territórios, vem de Labaiú. Exatamente isso. Verdadeiramente existiu alguém no período Amarna, século 14 antes da Era Comum, que fez campanhas militares dentro de Canaã na tentativa de anexar territórios ao próprio reino particular, mas este homem era Labaiú e ele dava ciência ao faraó dos seus movimentos, ou seja, não era uma rebeldia, ou não estava ele se rebelando contra o Egito, mas ele estava, entre aspas, resolvendo pendências com reinos vizinhos, tomando-os, pilhando-os e anexando-os a si próprio, e com a ciência do faraó. Porque para o faraó pouco importava
quem iria ser o galo-chefe do galinheiro, contanto que continuasse pagando os tributos devidos ao Egito. Também devemos lembrar que os textos ugaríticos, eles irão datar do século XVI ao século XIV, antes da Era Comum, 1550 a 1370 aproximadamente, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, muito antes da produção da conhecida Bíblia Hebraica. Lhe contextualizando acerca de Quirta e a cidade de Udum, que irá inspirar o mito bíblico da tomada de Jericó, de acordo com acadêmicos, o cenário, o contexto irá nos apresentar a seguinte situação. Depois que exatamente, ensina Quirta como oferecer sacrifícios, ele ordena que Quirta reúna suprimento de comida para 6 meses, para um exército de 300.000 soldados, e ordena a Quirta para sitiar a cidade de Udum. Até El estava de brincadeira, né? 300.000 soldados. Na época era impossível fazer algo assim. Ou seja, El também era cheio dos caô, igual Yud-Re, Vav-Re, que, por exemplo, falava que Davi tinha 1 milhão de soldados. Vai plantar batata. Não tem nem evidência arqueológica para sustentar tais números de exércitos, se tratando de reinos cananeus. O vasto exército não deve atacar os muros da cidade, mas isolar os habitantes durante 7 dias, até que Pabil, que é o governante de Udum, peça que haja paz. Então há essa diferença. No mito bíblico, Jericó é destruída, amaldiçoada, e só Raabe é levada de lá. No mito bíblico é assim. No mito ugarítico, Udum, ela é rodeada, sitiada pelos soldados de Quirta durante 7 dias, mas há um acordo de paz, aonde a filha de Pabil é dada a Quirta. Então, em Jericó, ou no mito de Jericó bíblico, somente a prostituta Raabe é salva. Já na questão de Udum, a filha de Pabil, a princesa Uria, ela é levada como uma oferta de paz para se casar e gerar um filho de Quirta. E aí tem toda uma história também acerca desse filho. O que é mais curioso é que Raabe, ela também dará origem a uma linhagem divina, até chegar a Cristo. Raabe está na linhagem de diversos homens de fama bíblicos, inclusive do Davi, Salomão, até chegar a Jesus. O Talmud irá dizer que a linhagem de Raabe inclui Elias, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Claro, é tudo lenda, é tudo fábula. Não é verdade isso, né? O Talmud inventa essas coisas para trazer a sua propaganda. Mas isso porque também Raabe estaria alinhada na sua mitologia primordial, não a questão de ser uma prostituta, mas a uma deusa da fertilidade. Tem essa questão que precisa se aprofundar e pesquisarmos mais aqui no canal mesmo, Verdades Ocultas da Bíblia. Uma mulher que dá origem a uma linhagem de guerreiros, como exatamente é Uria também. Ela dá origem ao filho de Quirta, em outras traduções o nome também pode ser traduzido como Quirete, e vai dando origem a uma linhagem de pessoas nobres. Eu vou agora ler algumas linhas do Épico de Quirta para você. Seu exército cobrirá os campos como gafanhotos, como grilos cobrem a orla da estepe. Marche por 7 dias, até chegar à grande cidade de Udum. Pilhagem
haverá em suas cidades e vilas. As mulheres que coletam lenha fugirão dos campos. As mulheres que apanham palha abandonarão a eira. As mulheres que tiram água fugirão do poço. As mulheres que enchem potes escaparão da primavera. Então espere 6 dias. Não atire flecha na cidade, que nenhum atirador atire pedra. No 7º dia, o rei Pabil não poderá descansar. Pelos gritos dos seus animais, e aqui o texto está fragmentado, não dá para saber a continuidade. Vamos à próxima linha. O rei de Udum enviará a Quirta a mensagem: aceite a oferta de paz. Poupe meu palácio. Saia da minha terra. Envie os 2 mensageiros de volta ao rei Pabil com esta exigência: dê-me o que falta à família de Quirta. Dê-me Uria, sua filha primogênita, quem dará à luz um filho para Quirta. Deixe-a dar à luz a um filho para o filho de El, porque ainda tinha isso. Quirta também se dizia de uma descendência divina. El diz a Quirta para fazer o pacto, selar um pacto entre Ugarite e Udum, casando-se com Uria, filha de Pabil. No 3º dia da marcha, em acontecimento ainda, Quirta para em um santuário de Asherá e faz um voto. Ou seja, meus amigos, esta história de rodear uma cidade durante 7 vezes, aguardar para que haja uma ordem e uma intervenção divina, não é uma história desconhecida dos antigos cananeus. Lembrando, israelitas são cananeus. Isso comprovado através de genética. Exatamente isso. Vemos que o desfecho das histórias são diferentes, porque a tradição bíblica, que começa a partir do século 7, século 8, antes da Era Comum, quer desvincular-se das antigas tradições politeístas e criar uma narrativa do culto único a Yud-He-Vav-He. Mas nós vemos claramente que os elementos de um exército rodeando uma cidade, de um exército amando de um rei, de um exército amando de um Deus, seja o que for essa construção, para que alcance o objetivo e ainda que apenas uma mulher seja o alvo último que dá origem a uma linhagem. Nós já vimos isso nos épicos ugaríticos, épico de Quirta ou épico de Quirete, pode assim também falar. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte então e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like